Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Vamos ler apenas versos 26 e 27, para termos uma base naquilo que vamos discorrermos nesta noite. São Lucas 17. Vamos ler com bastante atenção. Não vamos tomar isto ligeiramente. Jesus dizendo, e como foi, ou melhor, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos novamente neste lugarzinho simples, humilde, tal como a manjedoura, o lugar onde o Senhor nasceu. Mas é o melhor lugar que existe aqui neste bairro, nesta cidade, onde um filho ou uma filha de Deus pode passar alguns momentos na presença do Senhor. Nós não exaltamos a nós mesmos, mas nós nos gloriamos no Senhor, que tem se compadecido de nós, tem dado-nos a revelação da Tua palavra. E assim sendo, bom Pai, o nosso desejo é que todos que nos ouvem, oxalá que todos os moradores deste bairro, dessa cidade, pudessem ouvir, assim como o Senhor permitiu que nós ouvíssemos a Tua palavra. Agora pedimos ao Senhor, continue conosco, Pai. Ainda há uma jornada pela frente e cremos que o Senhor vai conosco no nosso dia a dia. Mais uma vez pedimos, fale conosco. Podemos abrir a Bíblia e ler até decorá-la de capa a capa, mas ela precisa ser vivificada. Então faça isso por nós. Te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. E se o pastor maneia muito a cabeça, diz que a igreja faz do mesmo jeito, né? Maneia muito a cabeça, para lá e para cá. Mas eu espero que Deus se agrade disto. Mas nós queremos dar boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos pela internet, desejamos que Deus continue vos abençoando. Na mensagem que nós estamos estudando, Israel e a igreja, na terceira parte, creio que vocês se recordam, que o profeta de Deus disse assim, que antes de Deus enviar a morte espiritual, o que ele fez? Quem se lembra? Ninguém se lembra. Antes de Deus enviar a morte espiritual, porque a última praga no Egito foi a morte física, não é? A morte do primogênito. E a última praga que está assolando o mundo hoje é a morte espiritual. Mas ele diz, antes que Deus enviasse a morte espiritual, ele fez um caminho de escape. Amém. Como nosso Deus é bom.
Então, amados, eu quero meditar um pouquinho com vocês, aqui nesta mensagem, abrindo um caminho. Sabemos que esse caminho para irmos ao céu é o Senhor Jesus Cristo. E só há um caminho, não é? E nesse caminho não há atalhos. Não há atalhos nesse caminho. Então, o irmão Brana diz assim, nessa mensagem, abrindo um caminho. Ele diz, mas, irmãos, Deus fez um caminho de escape. Esse é o nosso Deus, que é um Deus misericordioso. O profeta William Branham, eu precisava até de falar um pouquinho sobre ele, porque nós temos uma visitante esta noite, primeira vez que ela veio aqui, não sei, primeira, segunda? E eles veem a gente ler esses livrinhos, não é? Mas espera um pouco, e essa história desse profeta, não é? Esses livrinhos que eles leem lá. Olha, nós lemos na Bíblia Deus prometendo que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação que será instalada tão logo Jesus arrebate sua igreja. Então, antes do grande e terrível dia, que é a grande tribulação, Deus prometeu que ele enviaria o profeta Elias. E lá em São Mateus, capítulo 17, o versículo 11, quando Jesus voltou do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, onde Jesus transfigurou-se diante deles, e apareceram Moisés e Elias nas nuvens, juntamente com Jesus. E eles ficaram tão maravilhados que Pedro disse, Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E quando eles iam voltando lá desse monte, chamado Monte da Transfiguração, São Mateus 17, Jesus disse a eles, olha, vocês não contem a ninguém a visão, antes que o Filho do Homem seja glorificado. Aí eles disseram, Senhor, como dizem os escribas? Escribas quer dizer escritor, não é? Como dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro. Então Jesus falou, em verdade, Elias virá primeiro, não veio falou que ele viria no futuro, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todas as coisas, isso seria restaurar a palavra, restaurar a doutrina bíblica, a doutrina apostólica, da qual nós distanciamos milhares de quilômetros dela, das verdades de Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa, e pela interpretação que nós aprendemos, então nós cremos numa outra coisa muito diferente. Bom, agora, amados, mas eu digo, pela mensagem se conhece o mensageiro. Pelos frutos se conhece a árvore. E pela mensagem se conhece o mensageiro. Um falso profeta é um que está por fora da palavra. Ele falsifica a palavra. Porém, um que vem com a palavra de Deus tem que ser verdadeiro, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, eu vou dar um exemplo. Lá em São Mateus 28, verso 19, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos 11, estando eles reunidos no mesmo lugar, e chegou dizendo a eles, olha, todo o poder é me dado tanto no céu como na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e disse: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Prestemos bastante atenção, porque não estamos falando somente para vocês aqui. Eu sei que tem muita gente ouvindo e outras pessoas ouvirão. Então prestamos bastante atenção. Ele deu essa ordem para quem? Eu pergunto, para qual igreja? Quem estava lá? A Bíblia diz que eram os 11 discípulos, porque em todos eram 12, porém um deles era Judas, o traidor, que se enforcou. Então, estes homens que receberam essa ordem saíram e ensinaram as nações e batizaram-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está tão claro, estampado nas páginas da Bíblia. Até parece que o povo fecha os olhos para não ver, tampa os ouvidos para não ouvir. Até parece que eles querem dizer assim: olha, me deixe em paz. Me engane que eu gosto. Eu gosto de ser enganado. Então agora, por que Jesus ordenou para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E eles foram ensinar e batizaram somente no nome do Senhor Jesus. Então temos aí uma coisa, um segredo para descobrir. Um mistério que, na verdade, já é um mistério revelado através do Elias, do qual nós estamos referindo. O Elias veio e mostrou para nós que Jesus pediu para batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era para batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para que possamos entender mais, de uma maneira mais clara, se levamos um candidato na água e diremos para fulano, eu te batizo em nome do Pai. Em nome de qual Pai? Pai não é nome de ninguém. Pai é um tratamento de uma pessoa que gerou filho, e por isso então é pai. Em nome do Filho, em nome de qual Filho? Não falou nome, filho não é nome. Mas olha, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em qual nome a pessoa ficou batizada? Então Elias veio e mostrou para nós, dizendo: olha, Jesus ordenou para ensinar e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Então não há ninguém na Bíblia batizado em Pai, Filho e Espírito Santo. Tal como nós, antes também na nossa ignorância, fazíamos assim, e muitos ignorantemente estão batizando ainda nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, se alguém quiser uma coisa mais bem explicadinha, peça para nós, escreva ou mande uma mensagem, não é? Nós vamos mostrar o mistério, não é? De onde veio essa mudança na doutrina apostólica. Então, amados, Deus sempre faz um caminho de escape. E esta mensagem é o caminho de escape que Deus tem enviado para nós. Nesse finalzinho de tempo, quando a igreja se encontra nesse enredo, nessa confusão religiosa, de maneira que as pessoas não sabem aonde está a verdade. Então, Deus enviou o Elias restaurou toda a palavra. Estamos dando o exemplo do batismo, mas e quantas coisas estão por detrás disso. Então Deus fez um caminho de escape. Porém, você tem que passar pelas condições de Deus. E isso é através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o único caminho. São João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem pessoas crendo que Jesus falou que ninguém vai ao Pai. Mas ele não disse assim, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então você tem que passar pelas condições de Deus, e isso é através de Jesus Cristo. Então o profeta vem e mostra para nós que não há nenhuma outra fundação colocada, exceto a que já foi feita. Não há ninguém que pode edificar nenhuma outra fundação, porque isso seria mudar a palavra, tirar da palavra ou acrescentar a palavra. Ambos estão errados. Temos que ficar com a palavra da maneira que ela está escrita. Então ele cita para nós que Jesus, em São Mateus 16, perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam dizendo: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros estão dizendo que tu és João Batista, que ressuscitou e está aqui entre nós. Mas aí Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro não hesitou, por quê? Ele alcançou a revelação diretamente de Deus. Ele não demorou, ele não ficou pensando e buscando uma coisa daqui, outra dali. Ele simplesmente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E Jesus o chamou de bem-aventurado, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou que eu sou o Filho de Deus não foi carne, não foi sangue, não foi sabedoria intelectual, não foi nenhum colégio bíblico, não foi nenhum... mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Amém. Então, o profeta de Deus continua nos dizendo. Deixa eu voltar aqui. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As inundações podem vir, as marés podem ir, mas aqueles que estão seguros em Cristo viajará na tempestade atômica e sairá vitorioso. Amém. E ele continua dizendo: do mesmo modo que fez Noé na tempestade do dilúvio, seguro na arca. Deixe sua fé cair naquilo uma vez. Naquilo que? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Deixe a sua fé cair naquilo uma vez e veja o que acontece. Na rocha sólida de Deus nós estamos firmados. Amém. Depois vamos falar sobre Noé. Agora, amados, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que tem coisas boas para nós aqui. Só que a minha literatura desfolhou. Desfolhou e ficou difícil. Então, aí é o lugar, aí é quando você pode depositar a sua fé, você pode descansar solenemente na palavra do Senhor. O profeta diz: quando você chega àquilo agora e deixa a sua fé descansar solenemente, não sobre um homem, não sobre as teologias do homem, não sobre igrejas denominacionais, tão boas o quanto elas sejam, tão bom o quanto o homem seja. Deixe sua fé descansar somente nas obras consumadas de Cristo no Calvário, para ambos, para a salvação do pecado e também para a cura divina. Amém. É nisto que nós, crentes da mensagem,
muitas vezes criticado e denominado por crentes fé vencida. Faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de crítica, mas já passou por nós. Vocês são da igreja crentes fé vencida? Ô amados, deixa eles falarem, deixa eles criticarem. Não tem problema, nós sabemos onde nós estamos firmados, porque estamos firmados na palavra de Deus. Amém. Só mais um pouquinho aqui e nós já vamos orar. Quero que você observe, antes da destruição do mundo, falando do dilúvio, quando os homens eram pecaminosos, o povo era pecaminoso no mundo. Meu Deus! Deus fez um caminho de escape para aqueles que desejavam escapar através deste caminho. Meu Deus! Ele mandou Noé preparar uma arca, dizendo para Noé que ele ia trazer um dilúvio, as águas iam cobrir a face da terra, mesmo os lugares mais altos, porém aquela arca seria para a salvação de Noé e sua família. Agora, vamos comparar, como Jesus disse, os dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo. Nunca havia chovido. A Bíblia nos diz que subia um vapor da terra e regrava, não é? Toda a vegetação. Porém, nunca havia chovido. Mas Noé ouviu a voz de Deus e preparou aquela arca. E, no tempo determinado, em meio a tanta descrença do povo, que pensava que Noé estava louco, pregando uma mensagem louca, dizendo que ia chover e que a chuva vinha de cima, e a ciência podia provar que lá em cima não havia nenhuma água. O mundo era tão incrédulo quanto é hoje, que na verdade hoje os homens querem ir para o céu, mas através das suas próprias maneiras de ver as coisas, através de suas próprias maneiras de enxergar, porque Deus quer mostrar alguma coisa para o homem quer ver, quer olhar naquilo, porém através de sua própria maneira. Então, no tempo determinado, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e passados 7 dias o dilúvio chegou. Amados, nós estamos pregando a volta do Senhor Jesus, e não somente nós, mas os discípulos também pregaram. Eles criam que Jesus voltaria logo, tal como nós aceitamos a mensagem, crendo que Jesus voltaria logo. Mas vamos lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não há tempo determinado, Ele é eterno. Amém. Então hoje o povo, que essa história de que Jesus vai vir, para arrebatar uma igreja, e que vai vir uma tribulação, e que vai acontecer isso aqui, isso é história, isso é antigo, isso é velho demais. Mas num destes dias, Jesus virá. E a sua vinda será num abrir e fechar de olhos. Não haverá mais tempo de preparação. O tempo de preparação é hoje, é agora. Então, o profeta disse: Deus fez um caminho de escape para aqueles que desejavam escapar através dele. Deus havia construído uma arca, preparado. Noé construiu a arca, pois a preparação desta arca
era a preparação de um caminho. Amém. Aleluia. E hoje o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Para um caminho de escape, como a ira e o julgamento de Deus estavam se acumulando nos céus, para ser derramada sobre uma nação pecaminosa, um povo pecaminoso que rejeitou isto, um povo obstinado e andando contra os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus ensinam uma coisa e eles fazem outra. Todo o tempo a ira de Deus estava sendo acumulada nos céus para ser derramada sobre o povo no julgamento. O Deus misericordioso fez um caminho de escape para aqueles que desejassem andar nele. Amém. Noé creu. Eu imagino a dificuldade que ele teve para fazer a sua família crer naquilo. Os vizinhos dizendo, olha, o pobre do velho Noé, ele perdeu a cabeça mesmo, ele está caduco, ele perdeu o juízo, ele não está certo. Dizendo que vai chover e vai vir água. Lá em cima não tem água. Mas eles esqueceram que Deus podia levar a água lá em cima e trazer a água para baixo. Ele é Deus, ele é Criador. Então eu imagino que Noé, foi difícil para ele fazer a família aceitar. E depois que entraram na arca e passaram ainda 7 dias para a chuva chegar, eu imagino o que Noé enfrentou. Eu creio que Noé era um homem respeitado por sua família, por sua esposa, pelos seus filhos, por suas noras, mas mesmo assim eles tinham dúvida. Irmão Bruna relata que a esposa de Noé passou sua mão na cabeça de Noé, naqueles cabelos brancos, e disse, meu querido esposo, você é um homem honesto, sincero, mas você não está um pouquinho equivocado, não? Cadê a chuva, Noé? Já faz 5 dias que estamos aqui dentro dessa arca, junto com essa bicharada, cadê a chuva? Noé podia argumentar o quê? Simplesmente dizer, tenha paciência. Deus prometeu e a chuva virá. Aleluia. E no 7º dia, as coisas mudaram, e a chuva caiu, e aquele povo que o chamava de louco, correram para entrar na arca, porém a porta estava fechada, era tarde demais. E o irmão Brana vai nos dizer, chegamos a um lugar novamente onde os julgamentos estão se acumulando. Esses dias de carnaval que passamos aí, meu Deus. Então chegamos novamente na mesma posição, na mesma condição do povo nos dias de Noé. Jesus falou como foi nos dias de Noé, não é? Seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi que aconteceu? Ele descreveu dizendo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, tudo normal, tal como nós temos hoje. Chegamos a um lugar novamente onde os julgamentos estão se acumulando. E se estava acumulando naquele dia antediluviano, quanto mais hoje. Quando está no fim da história do tempo, o fim da história das nações, estamos chegando a um clímax. Quanto maior é a ira de Deus sobre milhões de pessoas, se acumulando até o pecado chegar à parte mais íngreme do mundo, até ela cambalear como um bêbado, vacilando, voltando para casa às 4 horas da manhã.
tem ido além da lua, além das estrelas, até alcançar as vestimentas de Jeová, do Senhor dos Exércitos. Então, ela está cambaleando sob o peso de sua própria teoria manufaturada, de sua própria autoperversão, de suas próprias teologias. Eles tomaram os mandamentos de Deus e andaram mais do que, e amaram mais. Voltar aqui. Eles tomaram os mandamentos de Deus e anularam seu efeito, ensinando tradições de homens, amando os elogios dos homens mais do que os elogios de Deus. Nossos mestres se tornaram mornos e se uniram à igreja e dizem: tudo está certo, contanto que você pertença à igreja, apenas esqueça dos demais. Agora, amados irmãos, a Bíblia de Deus nos fala assim, que por rejeitarem o conhecimento da verdade, Deus os enviou o espírito de mentira para que creiam a mentira. Deus enviou o espírito do engano para que creiam a mentira. Nós vemos nos dias da crucificação do Senhor Jesus Cristo que para rejeitar a verdade que era o Senhor Jesus, eles tiveram que aceitar um Barrabás. Quando Pilatos pediu para eles escolherem: qual dos dois quereis vós que eu solte? A Jesus Nazareno ou Barrabás? E eles gritaram para soltar Barrabás. Meu Deus! Quanto mais Pilato falava, mais eles clamavam, mais o tumulto crescia. E hoje? Olha, amados, profeta de Deus nos diz: veja que isso não é se unir a uma igreja, isso não é apenas estreitar as mãos de um pregador, nem mesmo ser batizado nas águas. Tudo isso é bom, tudo isso tem o seu lugar, mas é aceitar o sacrifício provido por Deus, Jesus Cristo, como uma pessoa no seu coração. Então o Espírito Santo vem e se moverá diante de ti, como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é errado, toda dúvida será dissipada, tudo aquilo que o amarrava neste mundo de pecado será desatado, todos os nós. Então, sejam cristãos, vocês que já estão no caminho, sejam verdadeiros homens e mulheres temente a Deus. Amém. Que Deus nos ajude. Então, amados, preciosos irmãos que nos ouvem pela internet, não é a mensagem chocada em um seminário teológico. Isso é o assim diz o Senhor. Isso é Deus vindo ao nosso encalço, ao nosso encontro. É Deus manifestando o seu grande amor para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se e gozar da vida eterna. Vamos orar? Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Muito, porque se trata de vida eterna, salvação eterna. Se trata de ser jovens outra vez, tal como Abraão e Sara. Aleluia! Para nunca mais envelhecer. Ali não haverá mais doença, não haverá mais nenhum desgosto, nenhuma lágrima. Ali haverá somente gozo, alegria indescritível
na presença do Senhor. Vale a pena sofrer um pouquinho aqui, sem interrogações. Não tem que perguntar, mas por quê? Por que disso? Por que daquilo? Deus não deve explicação a ninguém. Simplesmente se entregue a Ele, se renda a Ele e confie nele. Vamos orar um pouquinho, vamos falar com Deus, vamos dobrar os nossos joelhos. Os dias de Noé estão aí diante dos nossos olhos.